É pra surtar de vez. The Boys está entregando tudo nos mínimos detalhes de um jeito que vai explodir a sua cabeça, porque agora o Capitão Pátria deu o passo que faltava para se tornar um tirano, né, com um exército de supers. E ainda o grande segredo da série e o futuro do Billy Butcher está cada vez mais próximo de ser revelado. Então, se você quer entender tudo isso, vem comigo agora que é nesse vídeo. Vamos lá. Fala nerds, eu sou o Lucas, sejam muito bem-vindos ao Experiência Nerd. E The Boys finalmente chegou mais na metade da temporada, né, agora com grandes revelações que vão determinar então o futuro da série num nível ainda maior, né, com esse episódio 5 mostrando então, né, o Capitão Pátria, todos os supers preparados mesmo para a guerra, né, contra a humanidade e tal, para tomar o poder dos Estados Unidos, né? E ainda uma teoria bombástica mesmo que está cada vez mais próxima de se tornar realidade. Então a gente vai comentar sobre tudo isso nesse vídeo, mas antes eu tenho um desafio para você. The Boys tá voltando a ser o que era? Tipo, depois dos primeiros 3 episódios, que para mim, tipo, foi uma qualidade bem duvidosa, tá voltando a ser o que era antes? Esse episódio 5 superou o 4? Comenta aqui e fica até o final do vídeo para entender tudo então sobre o futuro e essa polêmica dessa teoria aí que tá deixando todo mundo louco. Então, sem mais enrolação, vamos começar falando sobre justamente ele, né, que tá cada vez mais insano e sem escrúpulos, se é que isso é possível, né? O Capitão Pátria. O primeiro passo da tirania. Galera, a situação tá se complicando, né, cada vez mais, porque agora, desde que o Capitão Pátria, né, ele foi pro laboratório que ele nasceu, no episódio passado ele sofreu essas experiências e tal, naquele lugar, né, ele ouviu justamente o que ele não queria, o que ele vem lutando contra desde as últimas temporadas e principalmente nessa, que ele foi projetado então, que a gente descobre, né, e tem aquele nível de humanidade, né, de precisar a aprovação, o amor das pessoas. Então ele precisa disso, isso é a maior fraqueza que ele tem. Mas agora que ele tá nessa ideia de realmente superioridade e tal, ele tá ainda mais determinado, né? Tipo, nessa supremacia super, né, que ele criou. Tipo, a gente já começa vendo, tipo, o Capitão Pátria lembrando disso aqui, lembrando do episódio passado, né, de todo aquele terror que ele causou. Então, que impactou ele de certa forma também, porque é uma parte da vida dele que ele, por muito tempo, ele foi e escondeu e tal, e não quis encarar e não quis voltar pra lá. Então, o primeiro momento do Capitão Pátria aqui, que já inicia no episódio, né, quando ele tem essas várias visões, né, tipo, que ele já fica sem prestar atenção ali no que a Sister Sage tava falando, a mana sábia, né? E a partir disso, galera, é só, tipo, escalando cada vez mais, porque o segundo momento, que se estende até o ápice da morte brutal que a gente tem no episódio, é quando o Capitão Pátria começa, então, a colocar na cabeça do filho dele, né, do Ryan, o princípio que ele tem, né, agora, que é, na verdade, a superioridade do Ryan, ensinando ele como se aproveitar, então, dela para fazer a justiça com as próprias mãos, que ele queria fazer, ajudar as pessoas e tal, e foi isso que ele fez com o cara que cuida das ideias, né, do marketing da Vault, lá das produções que eles fazem. O Capitão Pátria que já estava dando essa ideia pro Ryan, né, sem o Ryan perceber, porque ele é praticamente uma criança, um adolescente, então ele falava mesmo que os humanos só são para diversão deles, né, mas agora isso está cada vez mais evidente, até quando o Ryan tem essa atitude de ter algo altruísta ali nele, porque tem uma certa inocência, o Capitão Pátria já perverte isso totalmente. Tipo, foi exatamente o que ele fez com esse cara, né, nessa cena, que, vamos falar a verdade, né, tipo, foi muito satisfatória por um lado, porque o cara merecia mesmo, tipo, uma surra e tal, mas aqui de um jeito distorcido, né, como eu disse. Tipo, o Pátria, ele cria, né, essa ideia de, tipo, violência que tá junto com a justiça, tal, de ajudar as pessoas, né? Então, como o Ryan queria toda essa solução do Pátria pra ele, então ele vai invertendo, né, tipo, a forma de lidar e tal, falando e tal, pra se negar a fazer o filme Super Escola, né? E eu gostei muito desse lado mais estratégico, né, digamos assim, porque até quando o Capitão Pátria escuta exatamente o que ele não queria, ele consegue, então, ao invés de gritar com o Ryan, que nem ele fez nos últimos episódios, ele simplesmente inverte o jogo, né? Então, esse lado aqui foi irado demais, né? Então, tipo, a conclusão do Pátria no episódio
Tipo, chegando em todo mundo ali, né, na sala do set e falando sobre o que significa ser um herói para eles, né? O que significa heroísmo, qual que é o papel deles, né? E toda essa cena já gera automático um contraponto, tipo, direto com o trem-bala, né? Ele sente automaticamente isso, algum remorso ali, porque pelo visto é o único, né, que sente desse monte de maluco, e a gente já vai falar do trem-bala mais pra frente, mas tipo, basicamente o Pátria ele usa isso então para demonstrar, né, todo o ódio mesmo, tipo, a desumanidade dele que tá cada vez maior, né? Então, como eles precisam ser violentos, né, cruéis, para proteger e criar um mundo melhor para os filhos deles, para a próxima geração. Então, tipo, mas para isso vai precisar ter uma guerra. E como eu já falei também nos outros vídeos, né, que eu expliquei todo esse lado das HQs, o showrunner, o Eric Kripke, ele disse, né, que o final da série vai ser totalmente diferente mesmo, mas pelo visto eles vão manter, né, toda essa ideia do exército de supers do Capitão Pátria, até ele invadir a Casa Branca, né, para tomar o poder do país dos Estados Unidos. Então, tipo, enquanto no episódio passado foi o primeiro passo para ele decidir fazer isso, agora foi o primeiro passo para os 7, né, se unirem nessa ideia megalomaníaca que ele está tendo. Referências a Marvel e DC. Aliás, no mesmo jeito, né, referências a HQs de The Boys, a gente teve também uma referência muito inusitada a outras editoras conhecidas como a Marvel e a DC, e hoje em dia estúdio de cinema também, né, já que a gente teve toda uma apresentação aqui dos projetos dos supers nessa Expo V52, né, que eles mostram aqui o VCU, que é então uma referência clara ao MCU, né, o universo da Marvel, tipo, que sempre vai nos eventos, né, com Kevin Feige nas Comic Cons e tal, anunciando as fases do universo, né, e aqui eles também fazem isso com a fase 7 até a 19. Então, tipo, é muito legal quando o The Boys ele tira sarro dos super-heróis, porque tudo é uma grande sátira, mas também com as próprias coisas que rolam na vida real, né, com essa indústria de heróis que se formou em Hollywood. Então, tipo, a gente vê aqui vários projetos, né, baseados nos supers e tal, que estão em produção, como o que a gente já tinha visto, o Training A-Train, né, e também muitos outros, como o Trem-Bala no Multiverso, que é uma referência, claro, ao Multiverso da Loucura, né, os filmes de multiverso, um do Tech Knight de Gen V, né, que apareceu lá em Gen V, lembrando The Batman, né, com as cenas bem escuras e tal, uma fonte da Firecracker, que lembra também Senhor dos Anéis, e do mesmo jeito os G-Men, né, que são uma paródia dos X-Men nas HQs de The Boys que ainda não tinham aparecido. E até a fonte que eles usam aqui, né, é parecida com o filme dos X-Men nos anos 2000, tipo, que usava só X2 ou X3 para nomear o filme, por exemplo, né? E tipo, só esses detalhezinhos são muito legais de pegar, né? E além disso, para completar até uma outra referência aos X-Men, é o Dias de um Futuro Esquecido, a clássico arco, clássica história dos X-Men que baseou um filme, né, que a gente já teve. Então aqui a gente tem de Man, né, em vez de ser Days of Future Past, como no original, aqui é Days Past from the Future. Dá pra acreditar? Tipo, me diz aí, qual desses filmes aqui e projetos você queria muito que fosse real pra você assistir? Eu acho que tem vários aí que dá pra aproveitar, né? Mais membros do set? Então, galera, uma coisa que a gente já sabia que ia rolar nessa temporada é uma conexão ali com Gen V, né? Porque os personagens de Gen V iam aparecer também, até porque de todo o plot que foi apresentado em relação a matar os supers, né? Todo o vírus, que a gente vai falar mais pra frente, mas que realmente estabelece essa conexão entre as duas séries, né? E aqui a gente teve então o retorno dos personagens, o Sam, né, e a Kate. E então a gente teve, como a gente viu no final da temporada, o Capitão Pátria controlando ali a situação na Universidade Godolphin, né, depois da Ashley chamar ele. E então a Kate e o Sam tiveram a oportunidade então de se juntar à Vault e eles foram então, né? O Sam, que é extremamente poderoso, super resistente, né, e tem as alucinações dele também que deixam ele louco, e a Kate também, que é aquela super com a habilidade, né, de manipular as pessoas quando ela toca nelas, né, e ela faz então elas fazerem qualquer coisa, só ela ordenar que a pessoa faz. E tipo, Gen V pra mim foi uma série bem abaixo, né,
Pra ser bem sincero, eu não gostei nada, principalmente dos personagens. A maioria foi bem decepcionante, bem genérico, roteiro ruim e tal. E eu não gostei nada da série. Mas apesar disso, a partir daqui desse episódio com o Capitão Pátria, principalmente os The Boys, dá pra ver que esse foi um episódio bem, focado no desenvolvimento dos personagens, né? E eu gostei bastante disso. No início eu não tava gostando tanto desse episódio, mas depois realmente eles conseguiram dar um caminho, né, para várias coisas e para outras também uma conclusão de verdade. O vírus de Gen V, mas sem dúvida, né, o que mais contou com a volta dos personagens de Gen V também é o grande ponto que pode representar uma virada para os The Boys, né? Que é justamente a questão do vírus que mata supers, né? Que foi desenvolvido, então, que estava na posse daquele cientista que a gente viu em Gen V, que é inclusive um ator brasileiro, né? E a Victoria Newman explode a cabeça dele lá e fica com isso. Só que e depois a gente vai ver, então, a consequência disso aqui, porque o Billy Butcher, como a gente viu também nas cenas extras lá, no finalzinho, de Gen V, é que ele conseguiu acesso a esse vírus que mata supers, né? Então agora ele revela isso, só que ele precisava roubar da Victoria Newman, e para isso eles vão atrás então do Stan Edgar, né? O Giancarlo Esposito, que é um personagem fantástico mesmo, né? Que a gente sempre ficava louco quando ele aparecia, que ele era um dos únicos que batia de frente com o Capitão Pátria, não tinha medo mesmo, mesmo o Capitão Pátria sendo incontrolável, super poderoso, né? Então mesmo assim ele colocava o Capitão Pátria ali no lugar dele. Claro que agora tá totalmente diferente, né? E a volta dele aqui é muito interessante, né? Já dá pra ver também que agora, indo até o final, ele tem toda uma relação quando eles encontram ali com a Victoria Newman. Os The Boys fazem essa aliança com o Stan Edgar, né? E eles chegam ali naquela casa e tal. E o escritório do Stan Edgar acabou sendo transformado pela filha dele, a Victoria Newman, em verdadeiro laboratório, né? Para fazer experiências em animais com o composto V. Então, realmente, como que dá essa virada aqui, que ele é liberto da prisão, porque inclusive os The Boys não conseguem o vírus, né? Então mandam o Stan Edgar de volta para a prisão, até que no final do episódio a gente vê então a Victoria Newman libertando ele, né? Ela libera ele lá, justamente porque provavelmente agora eles vão atuar juntos de alguma forma. Claro que um sempre tá traindo o outro, então não dá para saber o que os dois vão fazer, né? Tem uma imprevisibilidade aqui. Mas ao longo do episódio, até ele ser liberto pela primeira vez, depois a Victoria Newman eles se unirem de novo, realmente a gente tem todo esse desenvolvimento, que é muito legal, né? Porque o Billy Butcher chega lá para negociar com o Stan Edgar, falando que pode tirar ele de lá, mas também dá a guarda da filha da Victoria Newman, que ela usou então o composto V para atacar o francês e a Kimiko lá no primeiro episódio, e usou isso para proteger ela, mas é algo que mexe com o Stan Edgar, ele quer muito interferir, e também interferir em tudo mais também, claro. Mas é legal ver essa construção básica que eles fazem aqui, e aliás, toda essa cena das ovelhas com composto V, das galinhas com composto V, que a gente já tinha visto no trailer, no The Boys no nível mais loucura possível, né? Então essa cena do celeiro também é bem legal, só que tem uma conclusão inesperada também, que a gente já vai discutir mais pra frente. A descoberta do trem-bala. Agora, o trem-bala tá numa rua sem saída mesmo, né? Porque, a Sábia tá cada vez mais na cola dele, né? E por isso ele precisa, então, se unir com a Ashley, né? Pra conseguir tirar todo mundo da vista dele, né? Porque ele tá realmente encurralado ali. Aliás, toda a reação dele quando o Capitão Pátria fala, né? Sobre o Set consertarem e tal, o culpado do vazamento de dados da Vault, dá pra ver que o trem-bala tava ali gelado de tanto medo do que ia rolar, né? A sorte dele é que a parceria com a Ashley aqui acabou salvando ele, né? Porque ela incrimina justamente aquele apresentador, o Cameron Coleman, né? Que dispensou ela pouco tempo antes. Então, eles criam essa conexão aqui, né? Que, aliás, também já dá muita raiva pro Profundo, né? Que precisava matar ele também. Então, do mesmo jeito, a Firecracker, a Espoleta, que tá numa rixa com a Sábia também, depois da surra que ela levou da Annie, né? Agora ela realmente também tá nesse modo de aceitar qualquer coisa que o Capitão Pátria quer. E ela até já disse que faz qualquer coisa, né? Do mesmo jeito a Kate, por exemplo, que também fala
tudo que ele precisar. Então o Capitão Pátria está montando mesmo esse círculo, né, de supers e tal, que ele tem confiança e pelo menos ali vai poder usar eles no caso, né, porque confiança ele não confia em ninguém, mas sem dúvida eles vão fazer todo o trabalho sujo se o Capitão Pátria pedir. O pesadelo de Hugh. E agora vem outro trecho que eu gostei, porque ao longo do episódio, tipo, eu fiquei me perguntando, né, o que ia rolar de fato, porque até onde eles iriam com esse lado pesado que a gente tem do pai do Hugh, né? Que a gente viu no episódio passado, né, dele com o composto V e tal, que realmente a mãe do Hugh deu esse composto V para ele. Então aqui a gente vê ele fazendo mesmo as maiores atrocidades, né? Mas tipo, no fim dessa ideia, né, que eles tiveram bizarra, dos poderes de intangibilidade que ele tem, né, com a mãe do Hugh e ele tentando conter o pai dele, né, tipo, foi simplesmente brutal mesmo, né? Tipo, lembra até mais um lado terror mesmo nessas cenas no hospital, né? Tipo, com aquele gore bem exagerado de The Boys que nem dá pra mostrar aqui e que funcionou demais pra mim, né? Tipo, toda a atuação do Simon Pegg aqui também ficou bem legal, né, nessa cena. Lembrando que ele originalmente serviu de inspiração pro personagem Hugh das HQs, né? Então ver ele voltando aqui também de um jeito totalmente inesperado, né? Foi fantástico, né? Tipo, querendo ou não, essa morte do pai do Hugh agora fez ele se unir com a sua mãe de novo, né? Então, com certeza, valeu a pena, tipo, o desenvolvimento que eles estão tentando dar aqui, né? No início, eu até não curti muito, mas agora até que deu pra ver uma evolução, né, nas cenas e no drama do Hugh aqui. Mas a gente já vai continuar falando sobre o pai do Hugh, né? Porque é ele que ajuda a explicar a teoria bizarra também, que eu vou falar com vocês. Então segura aí, mas antes, a culpa de Francês, Kimiko e Annie. Então, galera, vocês sabem, né, se vocês viram as outras análises, que a parte do Francês e da Kimiko eu não tava gostando tanto do desenvolvimento, né? Tipo, eu acho que aqui a gente teve um momento bem melhor do Francês nesse episódio, né? Tipo, quando ele vai se entregando pra polícia e tal no final, que foi bem até inesperado. Tipo, faz sentido, mas é inesperado, tendo em vista tudo que já tá em jogo também, né? E ele provavelmente não vai ficar muito tempo assim, mas provavelmente vai ser importante, né, pra ele, pra representar a jornada de redenção que agora o Francês tá querendo ter, né? Então, tipo, toda essa relação com o Cole a gente ainda vai ver muito daqui pra frente. Então, na parte do Francês foi um pouco melhor por isso. Já que Miko, tipo, pra mim tá um pouco perdida nisso, né? Com o passado dela e tal, principalmente. Nesse episódio ela tava mais se preocupando com o Francês, né? Mas dá pra esperar que aquela personagem que atacou ela vai retornar também, né? Mas em geral até que tá melhorando agora, eu acho que tem chance de ficar ainda melhor, assim como a Annie January, né, que tá passando por uma crise, né, tipo uma crise de estresse, porque por causa dos ataques da Firecracker, Espoleta, né, e é bem legal ver como que ela conversa ali com o Francês, né, tipo que ele parece que tá mais descrente que ela, né, apesar dele pedir pra Deus, e é legal também como a Annie, mesmo que ela se descontrole fácil, ela consegue também acabar tendo uma voz de razão ali em algumas situações. Tipo, depois do Leitinho também resumir, como eu disse, muito bem o que cada um tá sendo naquele momento, tá passando na cena do celeiro, né? Que ele fala do Billy Butcher, fala da Annie e tal, fala de todo mundo ali. Então é um tanto expositivo até, mas tipo, funciona até que bem, né? É bem legal ver essa relação dos personagens. A teoria da dupla personalidade. E agora chegou o momento, galera, porque como eu falei, né, tipo, por incrível que pareça, o pai do Hugh, né, também ajuda a entender a principal teoria mesmo que está inundando a internet nesse momento, né, que é justamente envolvendo o personagem do Billy Butcher, né. Tipo, afinal, como vocês viram, o pai do Hugh aqui nesse episódio, ele teve várias alucinações, né? Tipo, quando ele ficou com esse composto V e tal, e realmente se descontrolou, não sabia quem ele era em alguns momentos, não sabia em qual momento ele estava, começava a ver as pessoas de forma diferente. Então, a gente consegue estabelecer uma ligação clara com o Billy Butcher aqui, né? Porque, tipo, desde que ele usou o composto V na temporada passada, a gente já viu toda a consequência que deu, que ele tá com pouco tempo de vida. Mas ele também disse que usou de novo um composto V do Francês, né? E ele disse, então, que isso só acelerou a morte dele, o que pode ter sido verdade, mas ainda assim ele tá com aquele poder que inexplicável, né? Que até agora a gente não viu a solução que ajudou ele a matar aquele cara no trailer da Firecracker, né? Mas
O Butcher, ele tem então também mais uma prova do composto V agindo no sangue dele, que ele tá totalmente diferente, é que ele fica vendo a sua esposa Becca, né? Que é meio que representando a parte da mente dele boa, né? Representando a parte boa que ele foi, o Billy Butcher bom do passado, né? Então a gente vê a esposa dele aqui guiando ele na sua mente, né? É a personalidade do Butcher que realmente liberta o animal, por exemplo, da gaiola do composto V, né? Que tá matando ele. Que ele tenta ser um bom pai, por exemplo, pro Ryan, né? Ele opta por não sacrificar ninguém também em prol do que ele quer lá, lá na cena do celeiro. Então essa personalidade do Billy Butcher é muito da que ele tinha com a Becca. Mas é por isso que vem agora a teoria, porque se você tem essa personalidade do Billy Butcher representando o que ele viveu com a Becca, né? Esse lado dele que era uma pessoa melhor, em contraponto a isso tem o lado carniceiro, né? Tem um lado que ele ficou conhecido nos quadrinhos também, em vários momentos da série, um egoísmo absurdo e também colocando os objetivos dele acima de tudo. E é exatamente aí que entra o Joe Kessler, né? Interpretado pelo Jeffrey D. Morgan, o clássico Negan de The Walking Dead. Que a principal teoria que a gente tem na internet agora é que ele, o Joe Kessler, ele é fruto da imaginação também do Butcher, né? Ele não é uma pessoa real, ele só é mais uma ilusão mesmo da mente dele e é uma outra parte da personalidade do Butcher, né? Que é o lado brutal, o lado do carniceiro, né? Que eles é nas HQs. E isso faz tanto sentido porque os dois acabam sendo parecidos, né? E o Joe Kessler, até no momento, ele não apareceu interagindo com mais ninguém, né? Só interagindo com o próprio Butcher, o que é curioso demais. Então, tipo, por mais que no momento tá parecendo óbvio demais isso, eu quero muito que seja verdade, porque ia ser muito legal também de ver ele interagindo dessa forma, né? Realmente ia ser uma subversão do que a gente esperava do personagem do Jeffrey D. Morgan, do Joe Kessler, que nos quadrinhos tem uma abordagem totalmente diferente. Então é bem capaz que essa crise do Butcher só vai piorar, né? E algumas horas ele vai seguir por um caminho. Ele pode tanto, agora fica meio que o futuro incerto para ele. Porque nos quadrinhos o Butcher ele faz atrocidades absurdas e mata os próprios amigos também. Mas aqui ele pode tanto seguir pelo caminho da Becca, que é o caminho mais bondoso dele, que ele esqueceu, que está muito tempo distante, e o lado mais carniceiro, que é o lado do Joe Kessler. O que você acha? Você curte essa teoria? Você queria que eles fossem, então, a mesma pessoa, lá mais no estilo Clube da Luta da vida? Você queria que o Butcher, ele realmente fosse mais pro lado carniceiro ou pro lado mais da Becca, do pai do Ryan? Você acha que ele tem como ele ter uma redenção? Comenta aqui, porque se você curte ficar informado sobre tudo em The Boys, com análises aprofundadas, né? Mais vídeos especiais também da Marvel, da DC, você precisa estar inscrito no canal com o sininho para não perder nada. Então clica aqui agora e calma lá, não vai embora ainda, porque se você sempre se perguntou quem ganharia numa luta Capitão Pátria e Superman ou Capitão Pátria e Omni-Man, é nesses vídeos aqui que você tem a resposta definitiva. Tamo junto sempre, é isso aí, valeu, falou, até mais.